o grão-mestre varonil. Manuel, o maior homem do mundo, homem sábio e profundo, semeou o conhecimento, missionário da pureza, fez brilhar, ó que beleza, essa nova geração. Bom dia, nossa, estourou, como sempre. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou tirar esse fone. Bem-vindo a mais um Universo Inverso, esse podcast que você já está acostumado a amar e escutar, sei lá. E hoje é a gravação de mais um Pode Criticar Álbuns, como você já viu no título, não sei porque eu falo com tanta empolgação. Não, mas hoje é isso aí. É isso aí. Hoje é empolgação, hoje a gente tá tipo, tchá! Daqui Jorge Fernando Cabral e de lá... Não. Manuel, o mestre varonil. Daqui Demo Demole, mais conhecido como Jacinto. Hoje, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o Tim Maia Racional Volume 1. E... eu nem sei em que a gente tá fazendo isso, mas a gente tá fazendo, né? Não, cara, hoje vai ser demais. Sem querer, tu percebeu uma coisa antes da gente gravar. Que a gente vai falar é o nosso segundo episódio desse quadro, né? Que é o Pode Criticar de Álbuns. E é o nosso segundo álbum de soul, né? Exato. Então a gente tá fazendo uma trilha do soul aí. Tô feliz que a gente vai falar de um álbum brasileiro. E que tem muita... a mística por trás do álbum é tão grande quanto o álbum, né? O entorno dele é quase maior, né? Mas é um álbum maravilhoso. Solta aí o Então, prólogo aí. a gente vai rolar uma introdução que é mais ou menos assim. Entre os consagrados anos de 1973 e 1974, Sebastião Rodrigues Maia, ou famigerado e conhecido como Tim Maia, entra em contato com um livro, Universo em Desencanto, e os ensinamentos relatados por Manuel Jacinto Coelho, e muda completamente seu estilo de vida e o modus operandi de se pensar. E como Tim sempre refletiu seus pensamentos mais humanos em suas músicas, não era de se surpreender que ele fosse compor e cantar sobre essa nova fase de sua vida. Ou era? Partindo desse pressuposto, dessa baita introdução, a gente vai começar a falar desse álbum que é com certeza o mais polêmico e considerado por muitos um melhor. Os melhores do Tim. Ele tem o primeiro, tem esse. Tem esse. Mas esse, eu acho que é o mais... mesmo ele sendo aleatório, é o mais coeso, né? É o que segue uma linha assim do começo ao fim, tem grandes músicas. Vamos dar uma introdução do Tim Maia também, só pro pessoal. Pra você que não conhece, né? Mais sobre... porque já vai ter muita coisa que a gente vai ter que explicar sobre o álbum, né? Que ele é bem conceitual. Então, o legal de falar sobre o Tim Maia, que também era conhecido como Tião, né? Tião Maia. O Tim, ele sempre teve curiosidade pela... essa coisa de alien, e ele sempre foi ligado nessa cultura... ufologia. Na verdade, nessa coisa de ficção científica e pá. Beleza. Tanto que o primeiro grupo dele, na verdade foi o segundo, né? O grupo que ele fez com o Roberto Carlos era os Sputniks. Olhem. Que era por causa das sondas da União Soviética e tudo mais. Ele já tinha esse lado da ficção e da ufologia e tal. Então faz sentido também ele ter entrado nesse universo do Universo em Desencanto. Voltando também para aquilo que a gente falou do soul, o Tim começou a cantar na igreja, que é uma coisa que é recorrente. De novo a gente vê um artista que começa na igreja cantando. E o Tim cantava e tocava na igreja, né? Sim. Ele começou tocando bateria, daí ele tocou guitarra e no final ele tinha um multi-instrumentista, ele também era... ele se formou como maestro, porque ele tinha uma extensão musical muito grande, assim, de conhecimento e tal. É só escutar, né, cara? Sim, ele é produtor e tal. Outra coisa que é importante pontuar na história do Tim é que ali nos anos 60 ele foi, depois da morte do pai dele, ele se mudou para os Estados Unidos. É verdade. É muito legal essa história. E daí talvez foi lá que ele teve essa grande formação soul funk, musical. E
E ele passou um maior perrengue lá, assim, tipo, não foi viagem, trip. Sim, ele não conseguia entrar em contato com a mãe dele. Tem uma história que, tipo, a mãe dele, um amigo consegue encontrar o Tim e mandar um recado da real, mãe. Ele meio que cagava, assim, tipo, é que outra coisa, vamos resumir, o Tim, assim, ó, o Tim é muito intenso em tudo que ele faz, pra bem e pra mal. Sem maquiagem, né? Tanto que todas as doenças e dificuldades que ele teve depois foi por abusos que ele teve durante a vida, porque pra bem e pra mal o Tim era intenso em tudo. Ou ele amava muito uma pessoa, ou ele odiava muito uma pessoa, e vai acontecer isso nesse álbum também, quando vai ter a ruptura, mas a gente vai chegar lá. Então, ele foi pros Estados Unidos, foi preso lá, voltou pra cá, foi preso aqui, Tim, né? Tim sendo Tim. E tentou gravar alguma coisa, e foi só nos anos 70 que saiu o primeiro álbum dele, que é o Tim Maia. 70, né? 1970? 1970, isso. Que daí já tem Primavera e tal, e daí todo mundo fala que o Tim foi dormir Tião e acordou Tim Maia. E ele foi o artista top da época, assim, depois do lançamento dele e tudo mais. E logo, é engraçado, né? Que daí logo depois desse ápice de carreira que ele teve, ele encontrou o Universo em Desencanto, né? O Universo em Desencanto, esse famigerado livro. Que... O legal é que tu pontou muito bem o Tim. O Tim, ele foi na contramão do que era, sei lá, a jovem guarda sessentista da época. Sim. Ele trouxe toda essa raiz que ele lá dos Estados Unidos, né, do funk, do soul, só que ele trouxe pro Brasil, assim. Claro que ele cantava em inglês lá, ele já tinha uma bagagem, mas ele conseguiu agregar a música brasileira, assim. Foi muito além, tá ligado? Foi muito além, foi muito além. Então, assim, ó, pra gente conseguir entender esse álbum, que o nome dele é Tim Maia Racional, por motivos que vocês vão entender, como é que foi o contato, tá? O Tim, numa visita a um amigo, ele viu um livro na casa do cara e pegou esse livro, achou a capa interessante, o nome do livro é Universo em Desencanto, leu e mais ou menos mudou todo o processo de vida dele, né? O modus operandi. Eu vou tentar explicar aqui, porque o álbum... É agora, galera. Ele é 50% essa... Cara, eu não sei como pontuar, mas eu vou colocar aqui norma de vida, porque nem eles não conseguem. Eu vou tentar explicar. Deixa eu te ajudar, só pra vocês prestarem realmente atenção no Jorge. Se vocês forem pesquisar matérias ou alguma coisa sobre o Racional do Tim Maia, mesmo os críticos de música, eles tentam não se apegar muito no livro, porque é realmente muito complicado de entender. É muito complicado. Tem quantos volumes, Jorge? 1000 volumes, são 1000 livros. Então solta daí. Vou tentar explicar pra vocês, ó. O Universo em Desencanto é uma obra, isso é uma definição que eu peguei, que eu achei um pouco mais plausível. O Universo em Desencanto é uma obra de 1000 livros, com fundamentos centrados nos conhecimentos da chamada cultura racional, através de mensagens ditadas pelo racional superior, que seria quem criou esse modo de viver, habitante do mundo racional. Esses ensinamentos teriam sido ditados através de um emissário, que é o Senhor Manuel Jacinto Coelho, músico também do Rio de Janeiro. Brazucão ali, pá. Sim, família de músicos, um cara altamente letrado, que aos 33 anos, idade de Cristo, ele ficou na vibe de escrever 1000 livros. Gente, essa parte dos 1000 livros eu não sei se é verdadeiro ou não. Eu não tenho os 1000 livros, mas em todo lugar, inclusive no site oficial da Cultura Racional, a obra dele é em 1000 livros, dividido em 5 partes. A quarta parte você vai ter que ler 934 livros, para depois chegar na quinta, só queria dizer isso. E eu e o Jorge quebrando a cabeça de tentar entender, a gente ficava tipo, é uma cultura racional pacifista que a gente tava comentando antes. Isso. É meio como se fosse o budismo também, tem leitura. Não, eles não se rotulam como nada, como né? Nada, não é uma doutrina, não é uma religião, não é uma... É que nem tu falou, é um modo operante de vida, assim. Exatamente. Tanto que quando eles são questionados de como tu entra, como tu atinge a imunização racional, que seria tipo... Vamos colocar como se fosse batizado. Tipo, entendeu a palavra e aceitou. Eles não têm a resposta certa. Eles falam sempre que é ler e reler os livros, interpretação. E durante várias fases da vida aquilo vai significar coisas diferentes para quem tá lendo. Então eles focam muito nesse estudo dos livros, para tu, durante a vida, conseguir aplicar da menor maneira as ações
contra as situações que vão acontecendo. Gente, eu sei que parece muita viagem, mas sério, eu tô sendo o mais simples possível. Sim. Não, porque, tá bom. porque Isso tá aqui- bem pior que isso. Isso aqui tá bem resumido, é isso que vocês têm que entender também. É bem resumido. E depois assim, caralho, mas isso aí é longe, não existe. É. Entrem no site. Eu tenho um site aqui, eu tenho aqui. Tá na mão. Tá na mão? Ó, culturaracional.net. Daí tu pensa, não, mas é do Rio de Janeiro, né? Em outubro de 2017, estudantes de Caxias do Sul se deslocam na manhã de domingo, do dia 1º de outubro de 2017, para anunciar de porta em porta a cultura racional na cidade de Farroupilha. Então, tipo assim, ó. E depois tem outros países, sai do Brasil e tal. Sim, sim. Aqui no site tem comemorações, tipo, recentes na Suíça, Suécia. Esse é o Boris, gente, participando do programa. Isso, dia 2 hoje. Cara, tem muito. Reino Unido. É o mundo inteiro, assim, ó. Sim. Tem muita. Tem uma lenda que diz que o Tim mandou um volume do Racional pro John Lennon, né? Pro John Lennon, pro James Ball e pro Curtis. É, isso aí. Ele mandou um volume pra cada um. Tá, né? E daí ele xingou o John Lennon depois, né? Não sei, xingou. Rolou. É que assim, ó, é o que a gente sempre falou antes já. Tim Maia, ele não... Ele era muito sincero, isso é muito bom, assim, só que ele era aquele cara sincero demais, assim, sabe? É o sincericídio, o que famoso. Isso, que ele não mede o que fala, assim. Exato. E daí eu lembro que ele xingou o John Lennon, assim, tipo, que ele é refém das próprias ideias, não sei o que lá, e que o Hal Seixas era um xerox mal feito dele, assim, umas coisas assim, tá ligado? Mas é o Tim, né, cara? O Tim, né, cara? O Tim. O legal do Tim, por mais controverso que ele seja, e enfim, às vezes as pessoas acham que ele é pau no cu, ele é muito humano, ele é muito verdadeiro. Ele nunca disfarçou que ele é humano e que ele tem sentimentos. E que ele erra e que ele acerta. Eu acho que a grande vantagem e desvantagem do Tim é que ele é verdadeiro com o que ele sente. E ele fala isso pra todo mundo. Só um detalhe, no site aqui teve um ato que aconteceu no dia 11 de setembro também em Caxias do Sul, na Lagoa do Riso. Cara, onde é que tá esse pessoal, cara? A gente tem que... Ou não, né? A gente não... Não, você não tem. Se você é do movimento racional, pode vir falar com a gente. Deve vir falar com a gente. A gente vai gravar um programa só sobre isso. 2 ou 3. Nossa, é verdade, a gente podia trazer um pessoal do movimento racional aqui. Cara, assim, ó, se você realmente quer saber mais, tem algumas coisas bem esporádicas no YouTube. E os livros, sim, dá pra tu conseguir. Entra nesse site, culturaracional.net. Ele explica como tu consegue os livros. Mas basicamente, assim, ó, não tem um fim. É tipo, viver em harmonia com a natureza, tirando a energia mais pura dela, que é a energia racional, da cultura racional, do mundo superior racional. Porque o mundo superior racional, que daí teria as outras raças, daí, tipo, nós somos uma grande areia nessa praia infinita. Exatamente. Uma coisa que o pessoal do mundo racional fala bastante, do mundo racional, da cultura racional, ou do universo, inverso, brincadeira, racional, é que, por exemplo, Deus pra ele, nós não somos uma criação de Deus. Tá. Nós somos uma consequência natural da evolução do universo. Deus é o criador, existe um Deus criador de todo o universo, que é responsável por criar o universo. Várias raças em vários planetas se desenvolveram, então nós não estamos sozinhos, eles acreditam nisso. E o ser humano simplesmente é uma consequência de evolução, por isso que a gente é mal, e mesmo Deus sendo bom. Cara, o louco é que eu consigo bater muito com essa ideia, é muito da hora isso aí, tá ligado? Eu acho muito plausível. Mas aí a gente vai chegar na outra parte também, né? Então, falando um pouco mais do álbum ali... Então, Tim entrou em contato com essa viagem, o que... Nelson Motta, que escreveu a biografia do Tim, ele era amigo pessoal do Tim. Que o filme do Tim Maia é baseado nessa biografia do Nelson Motta. Que o filme é ótimo, por sinal, recomendo que todo mundo assiste. Baita filme. Tem todas as passagens de todos os Tims, que ele teve várias fases. Várias fases. Tinha quase o... Tem 2 atores também que fazem o Tim antes... jovem e adulto. Demais. Mas pro Nelson, que disse que chegou numa casa de um amigo deles e viu o Tim lendo o livro, foi muito surpreendente porque o Tim, ele era declarado ateu. Então ele não acreditava em nenhum tipo de coisa espiritual, nada sobrenatural. E ele estava lidando com essa cultura que era totalmente desprendida da realidade. Ao mesmo tempo de ser muito real, porque a relação era muito... direta do que tu tinha que fazer, pra onde tu tinha que chegar pra conseguir o entendimento racional. Mas, cara, aí que tá. Talvez é aquela coisa, sabe? Achar o elemento correto que tá te faltando.
no momento exato da vida. É muito isso. Porque ele tava no ápice da carreira. Exato. E ele tinha vindo do pior período da vida dele. Que foi essa fase fora e tudo que ele passou. E quando ele voltou. Renegado pela música brasileira. Isso aí. Então ele devia estar voando nas piores drogas e, tipo, entendeu? Exato. E companhias e relações, ele devia estar sabe? Na esbórnia, né? Exatamente. E daí ele encontra esse apoio com o Racional, que é uma coisa que, tipo, faz ele realmente refletir sobre a vida dele. Sobre a vida dele, boa. Tanto que no disco, a gente vai falar um pouco do faixa a faixa depois, ali, se der tempo. Tem uma faixa que é uma autobiografia dele até o momento que ele achou o Universo em Desencanto, né? Universo em Desencanto. Então eu acho que é muito essa coisa, serviu de muleta de apoio dele pra ele começar a andar pra uma nova fase, tá ligado? Uma nova fase. É muito isso. E você diz, mas por que é tão influente? Porque o modo como o Tim vivia e o modo como a cultura racional pede pra tu viver são totalmente diferentes. Exatamente. Tanto assim, de parar de fumar, beber, se drogar, até o modo de se vestir, que é só com roupas brancas, e o Tim era extremamente extravagante. É só tu botar uma foto do Tim na fase racional. Cabelo e barba cabelo raspado, cabelo na régua. É outra pessoa. É outra pessoa. E daí surge o outro ponto também, que é muito, muito válido e muito importante, que como ele teve esse processo de desintoxicação, Exato. É o disco mais técnico do Tim Maia. Ele tá voando baixo nesse disco, de vocal, assim, então é como se fosse o ápice do técnico do Tim Maia, que ele nunca teria se ele não tivesse encontrado... Exatamente. Então, por mais que você desacredite no universo... Em Desencanto, ou na cultura racional, Tim Maia só atingiu o auge por causa disso, né? Por ter contato. Foi, claro que é aquela coisa, os fins não justificam os meios, mas foi isso que levou ele até esse ponto. Até esse ponto. E entendeu? a gente chegar nesse programa. Isso aí. Então, indo um pouco mais além no disco, e sabendo já que o Tim largou das coisas pra fazer, o disco é de 75, ele é dividido em 2 volumes. Depois a gente vai falar um pouco do suposto terceiro volume, mas hoje a gente vai se concentrar no primeiro. Gravadora, né? O Tim tinha contrato com a Philips. Que era uma das maiores da época. E ele tinha um dos maiores contratos, né? Porque ele já tinha 2 discos de sucesso, 3. E ele chegou com a ideia e eles... Óbvio que qualquer gravadora... É muito compreensível que nenhuma gravadora tenha aceitado, mas a Philips disse, não, a gente não vai gravar isso, vai lá e refaz. O que ele fez? Criou a própria gravadora. O próprio selo, que é o selo Seroma, que é Sebastião Rodrigues Maia. O nome dele. As primeiras sílabas do nome dele. O Tim foi lá, botou uma grana, financiou, né, uma gravação, foi pra dentro do estúdio, ele mesmo produziu. De parte técnica, esse álbum, assim, gente, ele é bem obscuro, porque depois o Tim fez questão de tirar ele de circulação. Então, tipo assim, a gente não tem muita informação de músicos. Só o mais famoso deles, que tocou no álbum e até hoje é vivo, que é um guitarrista Paulinho Guitarra. Cara que tocou com Cassiano, Sidney Magal, Sandra de Sá, Cazuza, e atualmente ainda grava e faz show com Ed Mota. E os metais, que foi o Lúcio Trombone. É isso que a gente tem de informação de músicos. E o Tim, que a teoria do demônio é que ele tenha feito todo o resto, né? E por que a gente quer... Por que a gente queria também saber essa questão da banda e tal? É porque o sarrafo desse álbum é lá em cima. É uma coisa inacreditável de ter sido produzido e feito no selo independente. É inacreditável a qualidade do... Tá rolando o álbum aí, né? Tá rolando. Ó, agora tá tocando... Eu não sei que música tá tocando. Mas enfim, e o mais legal... lê o livro, E o mais legal é que mesmo você que nunca escutou o Racional, tem músicas do Racional que são muito famosas da carreira do Tim Maia. Como Bom Senso. Isso, Que Beleza. Que Beleza. Então, talvez tu já tenha escutado o Racional sem saber que é o Racional. Sem saber. E o Demônio tava conversando que se tu não conhece nada da história do álbum, tu leva de boa as músicas. Elas se encaixam em situações cotidianas perfeitamente, porque é autoconhecimento, né? Tem umas bem... pontuais. Bem mesma tecla, assim, que ele fica tipo, leia o livro, eu achei isso lendo o livro, não sei o que lá. Só que tem umas bem duplo sentido, assim. Mais universais. Se tu não conhece nada, tu consegue super escutar
E o volume 2 vai ser mais ainda, tá? O volume 2 é mais ainda, exatamente. E... É por aí. Volume 1, 33 minutos e 18 segundos, bem curtinho. Uma curiosidade bacana desse álbum, por mais que ele tenha sido um fracasso de venda, ele é considerado pela Rolling Stones o 17º de álbum absoluto. Definitivo. É que assim, ó... Não que isso quer dizer alguma coisa, porque as listas da Rolling Stones é ridículo às vezes. Sim. E lista é lista, tá ligado? Tipo, não existe... A gente pode fazer uma aqui. Exatamente. Só que ela fez uma lista dos 100 maiores discos brasileiros de todos os tempos. Todos os tempos. Que, teoricamente, seria uma lista muito importante. Sim. E ele tá lá, né? O disco mais importante do Tim Maia é o Racional. É o Racional. E uma coisa que eu tava lendo é... Essa matéria, ela foi proposta pela editora americana. Tipo, não foi o Brasil que... Sim, total. Muito louco. O legal é que tu falou também que essas músicas... Elas já existiam, né? Sim, todas as músicas do álbum, elas já existiam, todos os arranjos existiam e algumas já tinham letra. Só que quando o Tim entrou em contato com o livro e decidiu dedicar a vida dele a isso e espalhar a palavra da cultura racional, ele chegou e mudou tudo. Ele mudou todas as letras e manteve as melodias, enfim. Ele só letrou de novo as músicas. Talvez por isso que algumas sejam mais simples da letra também. Que é mais de pregação mesmo, que é mais assim. De pregação. Eu acho que é muito louco porque assim, ó, depois que vocês sabem qual que é a motivação dele pra gravar o álbum, tu vê que o álbum ele é uma homenagem, atrás de uma homenagem, ele homenageia o Jacinto, ele homenageia o livro, é tipo um gospel do evangelho do livro. Basicamente é isso, é o que ele faz nas faixas e vai repetindo nesse volume e nos outros dois que se seguem. Como eu comentei antes, assim, saiu o álbum, meio que ninguém curtiu, né? Ninguém tancou essa ideia do E ele tava muito pop, racional. né? Então as pessoas esperavam uma coisa muito pop dele, assim, tipo, o Tim Maia se mantém no Tim Maia. E daí ele vem lá e quebra a expectativa de todo mundo. E o álbum não é ruim, não tem como dizer que o álbum é ruim. Não, em nenhuma... Não tem como dizer que o álbum é ruim. Só que ele é diferente, entendeu? É diferente. Eles estavam esperando uma outra coisa. Exatamente, é a aceitação de mercado, né? Tu é um cara que, tipo, voou, aparece com uma aparência totalmente diferente. Tu espera, meu Deus, ele vai vir com um negócio... E não querendo, falando em teoria da conspiração, e não querendo conspirar mais ainda, porque a gente já foi longe demais, conversando Hoje, antes. Mas, cara, talvez a gravadora tenha minado ele muito, assim. Eu acho que rolou ali no... Ele nunca foi mainstream, né? Ele sempre foi mais underground, mas eu acho que rolou um sabote aí. Total, cara, porque não é ruim. E depois ele começou a fazer shows, porque, tipo, ele tava precisando fazer shows. Sim. O Nelson conta uma história também que ele tava, tipo, parado em casa e todo mundo desesperado, porque ele não fazia nada. Ninguém chamava ele pra shows. E ele fez shows e tocava o Racional no meio, né? Não fazia shows do Racional, mas tocava no meio. E ao vivo é impressionante também, assim, é muito bom. É ridículo. É qualidade Tim Maia, entendeu? Exatamente. Não é porque ele fez algo diferente que ficou ruim, ficou qualidade Tim Maia diferente. E vamos chegar então no faixa-faixa desse álbum maravilhoso. A primeira música, Imunização Racional, mas que vocês conhecem por Que Beleza, né? Pode ir. Sim, não, essa talvez é a mais conhecida do álbum, e é legal que o Tim tem esse lance de fazer riff de metal, saca? Cara, isso é muito bom. Muito bom. Porque geralmente riff é guitarra ali, que é aquela coisa que fica na tua cabeça, mas o Tim ele sempre tem levadas muito marcadas, assim, então toca 2 segundos de música e tu fala, é Tim Maia, que beleza. Exato. Gostava tanto de você, exemplificado, aquelas 3 notas do param, pam, pam. Isso tu sabe que é dele. Muito boa essa observação, muito boa. E essa do Que Beleza começa com a metal e já dá também como o álbum vai se tocar a partir dali, que é o soulzão. Exato, porque claro que é meio óbvio isso, mas ele é um álbum muito conceitual. Óbvio que ele é conceitual porque ele fala do mesmo tema em tudo. Mas ele aborda de várias maneiras e é isso que tu falou, é muito foda. Ele já começa introduzindo o álbum e o final do álbum também, que é aquela tipo Rational Culture. Tem uma jam session ali. E ele vai longe. Jam session é tipo assim, a gente vai chegar lá, mas a última música é 12 minutos instrumental, que é tipo assim, ó, deixa a banda se divertir. Deixa os garotos brincar. Troca 3 frases, eu acho que tem em inglês, e deixa a banda se divertir. A segunda?
Grão-Mestre Baronil, 24 segundos exaltando o grande guru da cultura racional, Manuel Jacinto Coelho. Manuel Jacinto Coelho. E cara, agora eu tô na Rational Culture, tipo, é muito foda essa música. Que é a Jam Session que a gente Que é tava a Jam falando. Session. E a voz dele é foda. Tu pega só isso. Tá louco, é de arrepiar. É de arrepiar, é de arrepiar. Terceira música, Bom Senso. Muito conhecido também. Foda, música foda. Acho que talvez é uma das minhas preferidas. Depois... Só sobre o Bom Senso, que ele... É aquela que a gente comentou da autobiografia, que ele conta a vida dele. Ah, verdade, boa, bem lembrado. E ele fala justamente, se tu prestar atenção, sobre a viagem, que ele falou que já dormiu na rua, já pediu esmola, já pediu esmola. ajuda, né? E Já fez coisa já errada. fez muita coisa errada. E ele achou, Através da leitura. através da leitura, ele encontrou o bom senso. Na letra ele fala muito isso. E, cara, é bem emocionante essa música, assim. E é aquela coisa, tem o livro, mas tu pode levar ela pra um outro sentido, que é o Tim se encontrando com ele mesmo depois desse período horrível, assim. E, como eu tinha comentado, que, tipo, essa cultura, ela é uma cultura pacifista, ela é muito de autoconhecimento, ela é muito válida, assim, tem coisas Isso, que eles isso aí. pregam que é muito válido em questão de evolução Como humana. Como em algumas religiões, né? Só que tu não precisa Exatamente. levar tudo ao É. pé da letra, né, cara? E não precisa se chamar a religião, entendeu? Isso. É muito foda, é muito foda. E é pro bem, ela é muito benéfica. Isso aí. As coisas de largar vícios, caralho. Depois, mais um trechinho de 15 segundos do Energia Racional. Que foi a abertura. Que foi a Abertura desse episódio. Não, a nossa abertura foi o Mestre Baronil. Ah, tá. Nossa abertura Ok, foi o Mestre Baronil. ok. É. Mas tu vê que, tipo assim, ali tu tem quase, sei lá, 15 minutos de álbum. Esse aí é como se fosse um interlúdio, porque ele já passa pra próxima parte, que é leia o livro Universo em Desencanto. Talvez eu não tenha essa informação, tá? Mas tem que saber o que é lado A e B. Pra gente ver... O lado B é as últimas 3 músicas, Universo em Desencanto, You Don't Know What I Know e Rational Culture. É, porque 12 minutos é um lado inteiro quase. Tá, exatamente. faz sentido. O lado B ele vai acabar na tua música favorita, o lado A, desculpa, que é o Contato com o Mundo Racional. Tá, mas seguindo a ordem, daí a gente passa do... A gente vai do Ler o Livro Isso. pra Contato com o Mundo Racional. Tá. Ler livro é bem legal também, é uma baladinha. Essa baladinha. É. Ela é bem repetitiva, porque ela vai marcando a mesma coisa. Isso. Mas é muito foda. Essa coisa de repetir também, a gente tava comentando antes de gravar, que as músicas funcionam como mantra também, né? Exatamente. Tanto que elas são usadas até hoje pelo pessoal da cultura. É. Né? Não na voz do Tim, obviamente, mas eles usam como um hino ainda. É um mantrinha, assim, que tu vai indo naquela vibe, daí ele vai repetindo a mesma frase. Daí sobe, daí desce. Isso é muito foda. E é muito... O Tim, ele é o pai do soul brasileiro, isso a gente não tá contestando. Mas é James Brown, cara. Olha James Brown, olha o próprio Curtis, é muito isso. 4 frases, instrumental pegando, e banda. dança, e banda. E a gente tem que entender que o soul, alma, pra você que não entende inglês, bolinha básica, é música negra e é música dançante. Ela vem do gospel, mas ela é música de celebração. Então, é muito difícil um soul ser calmo. Acontece, ele ser uma balada romântica, mas pra tu dançar 2. Mas o soul é pra tu queimar o salão, tá ligado? Sim. É tipo, é Gastar música o de sapato. alma. É música negra de louvor, gospel, que foi transformada em várias outras coisas. Mas tem variações, né? Tipo, que nem Isso. Ela Partiu, que é uma outra música do Tim ali e tal. Baladona. Tem essa coisa balada, mas é forte, assim, É né? forte, exato. É que o Tim, ele Ele é muito emocional, né, cara? é muito emocional, e eu vi uma reportagem faz pouco tempo, que eles pegam o Tim cantando em inglês lá nos Estados Unidos e mostram pras pessoas. Uhum. Eu, tipo, mas quem que é esse cara? Quem que é esse cara foda? E daí quando falam que é um brasileiro, o pessoal não acredita. É. É impossível. O Tim, ele é um dos maiores cantores do mundo, mas ele é tipo um dos maiores representantes de soul do mundo. É, Sério. isso aí. Ele tá tipo no top 5, eu vou colocar, porque ele é foda, gente. É isso aí. Boa. Depois a gente tem o Contato com o Mundo Nacional, que é a minha música favorita. Os favoritos. Que eu indico muito vocês escutarem, que é... Cara, é linda essa música, é demais. E é o Tim fazendo daí uma outra base vocal que seria mais falsete, assim, e tal. É aquela demais, coisa de brincar que a gente falou no do Marvin Gaye. Les Guerion, isso aí. É. Ele faz isso, muda as levadas. Isso.
se você sabe quem foi o baterista desse disco, que a gente acha que foi o Tim, mas grita pra nós aí, porque é muito foda a levada. A cozinha, de novo, é muito foda. Isso. E falando em levada, a próxima é o Universo em Desencanto, que daí sim, né? Eu acho que é a que tem talvez a levada mais complexa, assim. Do álbum, sim. Que ele tá tocando ali cara, é tipo um soulzinho ritmado e daí quebra pra um samba, como se fosse, assim, sabe? Muito louco. E ela é bem mantra também, mas o ritmo... Ela vai repetindo, o músico vai pirando e o LSD na cabeça vai comer. Cara, vamos explicar isso também? Tá. A gente não achou nada que a gravação do álbum e... Que a cultura racional tenha alguma influência tendência a experiências... nesse campo da usar... Ai, como é que eu posso usar isso? É difícil, né? Deve ter uma palavra exatamente pra isso que a gente tá aqui. Algum ritual que use algum tipo de influência. Alucinógeno, alguma coisa pra alcançar o outro plano, assim. O que a gente acha que não, porque eles falam muito dessa coisa da pureza também. Da pureza e da naturalidade, da evolução natural da natureza. Sim, é redundante, mas é exatamente esse termo, evolução natural da natureza. Então, seria meio contraditório tu ter influência de alucinógenos. E tem muitas outras doutrinas e religiões que alcançam o Nirvana sem nenhuma substância. Exatamente. Então, eles não precisariam disso, né? Como, dá um exemplo na cultura cristã, que foi o jejum de Cristo no deserto, que é 40 dias. Tem a meditação do budismo, hinduísmo, e daí a gente vai em várias outras que vieram antes e tem essa mesma cultura. Mas são mantras, então, que... Cada um na sua cultura. Acabou o lado A, então? Acabou o lado A no... não, na minha música, né? Então nós já estamos lá no B. Universo em Desencanto. Depois, You Don't Know, Wanna Know. Precisam escutar essa música no final, que a gente vai ver pra vocês. Que é tipo... Cara, entenda que é um brasileiro... músico, mas é um cara assim que não teve oportunidade de muitos estúdios, caralho. O Tim, ele é muito autodidata. E tu pega ele cantando em inglês, né? Cantando em inglês perfeitamente. Então, presta atenção que depois no final a gente vai acabar com essa. E no fim, é o Rational Culture que você tá ouvindo agora. A parte que ele declama algumas coisas, inclusive. Eu só acho que teu microfone falhou. Claro, vem aqui que travou o bagulho. Pra atingir novas culturas porque, tipo, inglês, tá ligado? Tipo, a facilidade de idioma e tal. E como ele tinha essa facilidade já porque ele dominava o idioma, era pra alcançar novos lugares, assim, né? E chegou. Aí que tá, eu não tinha pensado por esse lado, mas ele usa o benefício dele de falar o inglês muito bem e vai atingir novas culturas passando a palavra adiante. Porra, faz muito sentido agora. Vai daí, que eu vou tentar arrumar daqui. Então a gente tem um álbum que eu acho que o Tim, ele dedicou muita inspiração, dedicou muito trabalho, porque ele produziu e deve ter tocado alguns instrumentos, além de ter cantado e tudo mais. E o que aconteceu depois disso, Jorge? O que aconteceu depois é que o Tim descobriu algumas controvérsias do pessoal da cultura racional, que o Theo Demore me trouxe a informação que era relacionada à grana, né? Eles pegavam a grana do livro, das convenções, das vendas que eles faziam, e usavam isso pra investir em terreno, é isso? Investir em posse. Até onde eu sei isso. Se você aí é realmente da cultura racional e quiser vir aqui contar... Discordar de mim? Mas... Resumindo assim, não precisa ser um caso certo. Isso foi o que eu ouvi e tal, em entrevistas. Mas existia ganância dentro de um movimento que pregava justamente contra a ganância e os vícios. Então, como tinha era um cara muito 880, ele... Assim, quando ele percebeu que o movimento estava sendo traído por dentro, assim, sendo implodido... Ele pulou fora da maneira mais Tim possível, que foi tipo assim, chega disso, queimou as roupas brancas e tirou os álbuns de circulação, né? Que ele não queria mais ser relacionado ao movimento racional. E o mais legal, que eu pensei, ele se tocou que, não é isso que eu quero e tal. Não é. Tem uma entrevista dele, do Tim Maia, falando que
ele deixou um movimento racional por ganância. Ele falou, no dia que as pessoas entenderem que o dinheiro não rege a vida das pessoas e que a vida é maior do que a ganância delas, o racional vai continuar funcionando, entendeu? Tipo, ele não deixou de acreditar naquilo, ele deixou de acreditar nas pessoas que faziam parte do movimento. Ele ficou decepcionado com o que ele seguia e simplesmente parou, né? Então o Tim, ele tenta tirar todos os álbuns de circulação. Lembrando que quando ele gravou volume 1 e volume 2. E o álbum, como ele foi um fracasso de mercado, então tinha muita coisa nos estoques, foi meio que fácil para ele tirar tudo de circulação. Entretanto, todavia, porém, a gente chega na década de 90 e era muito hypado esse negócio de ficar garimpando coisa, de disco principalmente, e achar legal qualquer coisa. E na década de 90 começou uma busca incessante pelo segundo volume, principalmente, do álbum, e o primeiro também, mas por essa obra do Tim que tinha sido esquecida. Isso começou a agregar muito valor de mercado pro álbum, né? Hoje ele é um disco assim que, se tu tem na tua casa, ele vale muita grana, muita grana. Tipo 4 dígitos, assim, né? Ele milha e por aí. E como ele é um disco independente, foram feitas poucas tiragens na época, né? Então ele conseguiu tirar de circulação, e daí depois eles foram parar em outros lugares essas tiragens. E quem tem é uma relíquia. E diz que tem até em outros países, assim, que é encontrado o racional e tal. E sobre o volume 3... O que aconteceu? O Tim gravou o volume 1, volume 2 e como foi independente, ele deve ter pagado por horas de estúdio. Sim, material gravado. Exatamente. E daí ele conseguiu compilar 2 álbuns. Só que como ele gravou mais coisas, provavelmente, ficou no estúdio, porque ele não tinha mais grana, ou tipo, o processo de criação acabou ali. E daí o que aconteceu? Enfim, esses áudios foram perdidos. Até que o que acontece, e por que hoje a gente está também gravando esse programa, os álbuns do Tim entraram no Spotify, todos, inclusive todos da Cultura Racional e tudo mais, e surgiu esse terceiro álbum. Então, eu vou ler aqui que fica mais fácil. Importante lembrar que Tim Maia Racional foi dividido em 2 volumes e mais um terceiro volume póstumo, que é o que a gente vai entrar em agora. Ele engloba gravações achadas pelo produtor Dudu Morotti em um estúdio no Rio de Janeiro, provavelmente onde o Tim gravou. As gravações eram guardadas, pois os donos do estúdio não receberam o pagamento pelas suas gravações. E como o Tim estava cagando depois que ele saiu da Cultura Racional, ele deixou lá. Então ele achou essas gravações até que em 2000... Ele achou essas gravações em 2000, tá? Em 2011, outro produtor, que é o Cassim, produtor também carioca, pegou essas gravações, fez mais gravações em cima, gravou adicionalmente, e ele lançou a terceira parte desse manifesto racional do Tim Maia. E tá lá no Spotify, e eu vou dizer, se você já conhece, já escutou as outras 2 ou gosta do Tim, ouve a terceira, que é muito legal. É muito legal. É um compilado de coisas bem legais, bem diferentes. E a qualidade igual, assim, né? Perfeito. Claro, ele deve ter sido remasterizado. O Tim Maia Racional, ele é de 75, ele foi relançado em 96 em CD. Então ele se tornou muito presente. Mas a qualidade é excepcional. Ouçam, vale a pena. Só que assim, pra vocês entenderem mesmo, tem que dar uma lida e entender o que é o racional. Porque, sério, vocês não... Você joga no disco aí que tá tudo bem. Se jogar no disco e tomar um negocinho antes aqui, pra deixar... Uma coisa que é bem legal é que a capa do Mundo Racional, volume 1 e volume 2, ela é a mesma. E assim, gente, é uma das capas de disco mais foda que eu já vi na minha vida. Eu não consegui encontrar nenhuma foto do encarte por dentro, como é que é. Mas a capa e a contracapa é todo um... Sabe aquele negócio do evolutivo? É um passo a passo. Sabe o que me lembra essa capa, na verdade? É a primeira vez que eu vi isso. Parece aqueles manual de montar brinquedo Kinder Ovo. Saca? Só que, claro, com uma moral do racional ali, que ele explica as evoluções e daí tem o símbolo do movimento. É bem legal, pra quem... Bom, quem tá no Spotify vai ver já, tem a capa, mas é legal vocês pesquisarem, que tem bastante... Tipo, dá pra ler as coisas e tal. Isso, dá pra ler
Toda evolução. Só vou ler aqui, ó. Não havendo energia racional deformada, não há micróbio. Não havendo micróbio, não haverá vida. Cara, e... Essa questão do Tim Maia, do Spotify, que demorou um pouco pra ter a biografia do Tim. A discografia do Tim, isso, desculpa. Disponível no Spotify ou em qualquer plataforma. É justamente porque ele manteve esse selo dele. O selo do Tim permeou por muito tempo. Continua, né? Então, os direitos do Tim ficou com a família dele. E quem tá tomando conta agora dos discos é o filho dele, que é o Carmelo, que... Por acaso, o Carmelo se chama Carmelo, porque na época que o Tim descobriu o universo em Desencanto e tudo mais, a mulher dele estava grávida, e o Jacinto falou que o filho dele tinha que ter... São 3 nomes, eu não lembro. 3 nomes com C, eu acho. Que ele ia ser o novo... Como se ele fosse o novo Messias Racional, o filho do Tim. E daí ele escolheu o Carmelo. E é o cara que tá cuidando aí, que botou os Racionais pra gente. E falando em Racionais, o Racionais MCs tem esse nome por causa do Racional do Tim Maia. Que é como se eles tivessem... Claro que tem toda essa questão de Racionais pelo raciocínio, de que eles dão a letra mesmo. Sim. Mas é como se eles estivessem em outro patamar de cultura, de entendimento do ambiente que ele estava inserido. Isso aí. Considerações finais? Cara, sei lá, fiquei feliz. Me surgiu meio que sem querer falar sobre esse álbum. Foi porque eu realmente tinha visto essa coisa do Spotify, que agora faz pouco tempo que entrou pra nós. Eu espero que vocês escutem, vale muito a pena. E escutou o 1, 2 e o 3, escuta um Tim que sempre faz bem, né, cara? Escutem um pouco de Tim Maia. Foi uma baita ideia do Demore. Se vocês tiverem ideia de outros álbuns que vocês querem que a gente fale, principalmente essas coisas assim obscuras que a gente vai trazer bastante curiosidade, pode mandar. Lembrando que você vai ver esse programa hoje, a gente vai soltar mais algumas coisas durante a semana, então não esquece, o nosso e-mail é poduniversoinverso@gmail.com, Instagram é @poduniversoinverso, o meu Instagram é @demodemore. E o meu @nego_jorge, que eu não erro. E só pra finalizar, esse episódio a gente tá soltando no Spotify. Só que provavelmente vocês só vão ver ele no Spotify por causa de direitos autorais. A gente não liga muito pra isso. Se tá no Spotify, tá bonitinho, tá ótimo, né? Tá ótimo, é a nossa plataforma mãe. E pau no cu do YouTube também. É isso, né? Acho que é isso, cara. É isso aí, a gente teve um pequeno declínio técnico no final. Como sempre acontece alguma coisa, a gente tá acostumado. Eu tô tipo a Amaury Júnior aqui, tipo, eu falo um pouco e entrego o microfone pro Jorge. Então a gente vai deixar vocês com mais um manifesto racional, enquanto vocês refletem um pouco sobre como estão levando suas vidas. Tchau. Olhem pro alto. You don't know what I know, 'cause I know where we came from. We came from a super world of rational energy, and we live in an empty world of animals' energy. Read the book, the only book, the book of God, universe in disenchantment, and you're gonna know the truth.